Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para a gente conversar sobre as grandezas do estado gasoso. Tanto para entender o comportamento dos gases, quanto para entender problemas relacionados à poluição atmosférica, a gente precisa entender essas grandezas que caracterizam o estado gasoso. Então, primeiro, quais são elas? As grandezas que caracterizam o estado gasoso são pressão, volume e temperatura. Então, vamos começar por pressão. A pressão é a grandeza física que expressa a força exercida sobre um corpo por unidade de área. A pressão, ela vai ter uma unidade de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, geralmente, ela é expressa em Pascal, com um símbolo PA. No entanto, é muito comum encontrarmos duas outras unidades. A unidade atmosfera, com o símbolo ATM, sendo que 1 ATM é equivalente a 101.325 Pascal, ou milímetros de mercúrio, que tem como símbolo, como representação, mmHg, sendo que 760 milímetros de mercúrio são iguais a 101.325 Pascal. A segunda grandeza é o volume. O volume é uma grandeza que mede o espaço ocupado por um determinado corpo. Assim como a pressão, o volume tem uma unidade de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. E essa unidade é o metro cúbico. Mas, é claro que outras unidades também são muito usadas, como o litro, de símbolo L, e o mililitro, de símbolo ml, sendo que 1 metro cúbico tem 1.000 litros e 1 metro cúbico tem 10 elevado a sexta ml. Vale destacar também aí, um asteriscozinho, façam, para essa relação, que ela aparece bastante. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. A terceira grandeza, a temperatura. A temperatura é a quantidade de calor de um material, corpo ou substância. Isso de maneira bem simplista, claro. Mas a gente vai trabalhar muito mais com calor quando a gente estiver falando de termoquímica. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é o Kelvin, representado por um K maiúsculo. Mas, assim como as outras grandezas, existem unidades que aparecem muitas vezes. Dois exemplos são grau Celsius e grau Fahrenheit, que são muito usados. A única questão é que a conversão, quando se refere à temperatura, não é tão simples quanto a gente pode fazer a conversão para pressão e para volume. Então, eu vou deixar aqui representado para vocês uma que a gente pode usar bastante, que é a conversão da temperatura em Kelvin para a conversão em temperatura de grau Celsius ou o inverso. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em grau Celsius mais 273,15. Com essa fórmula, a gente consegue converter Kelvin para grau Celsius ou o inverso. Por hoje, o que eu tinha a passar para vocês era isso e a gente se vê no próximo vídeo.